A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Se meu Senhor quiser que no vale eu vá servir, ou mesmo na escarpada meus pés eu vá ferir, mas se Jesus vier meus passos conduzir, por ele amparado a paz vou fruir, subindo as alturas do monte do Senhor, minha alma reluz perante Jesus em seu louvor, embora escureça o horizonte, prosseguirei com Cristo às alturas do monte, subirei. Talvez em meu viver haja grande provação, ou ande entre espinhos, servindo em submissão, mas se com Cristo houver constante comunhão, os cardos feridos em flor se farão, subindo as alturas do monte do Senhor, minha alma reluz perante Jesus em seu louvor, embora escureça o horizonte, prosseguirei com
do monte subirei. Talvez a minha cruz seja um peso esmagador, mas ó, que imenso fardo a cruz do Salvador envolve em nova luz, sentindo um novo amor. No monte sagrado a cruz vou depor, subindo as alturas do monte do Senhor. Minha alma reluz perante Jesus em seu louvor. Embora escureça o horizonte, prosseguirei com Cristo às alturas do monte subirei. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito amor. Mas as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ouvintes, por se identificar como Messias, Jesus foi crucificado. Se ele dissesse, sou uma segunda pessoa de Deus, eles não teriam dado crédito a isto, isso não lhes incomodaria, e jamais o crucificariam. Por isso o mundo de hoje está aceitando a Jesus como segunda pessoa em massa. É status hoje. Você diz, mas Jesus se identificou como Messias? Messias, sim, perfeitamente. Ainda que ele nunca tenha falado. Mas as suas obras, os seus atos, o identificaram como Messias. Uma grande autoridade da Igreja Ortodoxa judia disse para o irmão Branham, o profeta desta era, vocês são os pagãos. O irmão Branham disse para ele,
Mas como, Rabino? Por quê? O senhor nos chama de pagãos. Ele disse, porque vocês dividem Deus em 3 partes. O profeta de Deus disse, eu não faço isso, Rabino. Eu não creio num Deus de 3 personalidades. Isso é paganismo, na verdade. Mas me mostre uma coisa, Rabino. Onde Jesus falhou em ser o Messias, o Rabino começou a chorar. E disse, se eu pregasse estas coisas, eu iria mendigar o pão. É o medo de muita gente. Muitos obreiros sabem que a mensagem é verdade, mas têm medo de serem expulsos. Mas não precisa ter medo. O profeta disse, eu preferiria comer bolachas à margem de um rio do que ter meu nome num livro de ouro. Mas, meus irmãos, na verdade, o que nós estamos mostrando, cada escritura deveria ser o suficiente para convencer a todos os cristãos. Ora, se nós chamamos o nosso mundo de cristão, de evangélicos, por que resistir à palavra desta forma? Com tanta prova bíblica da história, da igreja e tudo, ainda insistir em continuar dividindo Deus em 3 partes, simplesmente para manter uma doutrina secular que veio não do cenáculo, não dos apóstolos, mas sim de Niceia. São Pedro disse, Atos 2:36, num discurso que não passou de 15 minutos. Quase 3.000 almas se compungiram em seus corações e pediram o batismo. Porque quando eles perguntaram o que faremos, varões e irmãos, eles estavam pedindo uma orientação sob a qual eles estariam, se submeteriam. E, naturalmente, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em Atos 2:36, Pedro disse, cheio do Espírito Santo, ele não havia saído de uma escola de pensamento, ele não havia saído de um concílio pagão, misto, de igreja com Estado. Não. Ele disse, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então você pode ver aí, Senhor Jesus Cristo. Que nome maravilhoso. É bom cantar. Maravilhoso é o nome de Jesus. Neste nome há poder. Aí chegamos até a ver a aberração. Goiânia é do Senhor Jesus. São Paulo é do Senhor Jesus. Rio de Janeiro é do Senhor Jesus. Paris é do Senhor Jesus. Hollywood é do Senhor Jesus. Los Angeles. Nem Jerusalém. Jerusalém, naquele tempo, não era do Senhor Jesus.
Ele disse: quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe os pintainhos debaixo de suas asas, Jerusalém. Tu que matas os profetas. Mata, odeia. Você pode ver que se essa mensagem não fosse de Deus, ela não seria odiada pelo mundo religioso. Não, isso não os incomoda. Se Jesus dissesse: eu sou a segunda pessoa lá para os judeus, eu sou a segunda pessoa de Deus, isso não os incomodaria. E eles fariam muito bem em não se incomodarem, mas porque eles viram que havia verdade na coisa. Isso incomoda. Incomoda dentro da própria mensagem. Os grupos que estão contra o ministério de Deus, eles não estão em paz. Eles não estão em paz, eles estão correndo para cima e para baixo, chama um, chama o outro, para botar um remendo aqui, para abafarem. Fica exatamente ou piores do que os denominacionais, como diz o irmão Brana. Grupos que ficam piores, renegados, desumanos, porque eles não podem ver realmente onde está o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro disse que ele é Senhor e Cristo. Fez dele, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Então vejamos, se Jesus é Senhor e Cristo, como de fato é, então ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifesta em carne. Manifestei o teu nome. Quem vê a mim, vê o Pai. Então não são três pessoas, mas um Deus, manifesto em três títulos maiores. Pai é o mesmo Deus sobre nós. Filho é o mesmo Deus conosco. Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Conosco, o ministério do Espírito Santo. Cristo na igreja, este é em nós. Efésios 4. Em Apocalipse, diz plenamente que Jesus é o que é. O que era e o que há de vir. Então nós vamos ver o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, a última letra do alfabeto grego. Gentílio. O que significa que ele é A até o Z. Se ele estivesse falando em português, ele teria dito: eu sou o A e o Z. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o Pai. E o Pai é o Espírito Santo. Ele é Deus. Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro.
A verdade é que esta verdade tem sido tão pervertida que se necessita de uma revelação para se ver a verdade dessa deidade. Basta você buscar com humildade. Humildade de coração. Você receberá a revelação da deidade e poderá ver Jesus como a imagem expressa de Deus, a semente da mulher concebida pelo próprio Deus. Agora, com um detalhe muito importante. Você, uma vez revelado de uma forma completa, porque tem gente que tem revelação parcial, completa, você vai ver a deidade não somente em Jesus mais. Agora a coisa vai ficando mais forte cada vez mais. A deidade está na terra. Se a deidade não estivesse na terra, o mistério da iniquidade não estaria sendo detido. Porque ela é o que detém o mistério da iniquidade. É a deidade. A deidade em quem? Na estátua da Aparecida? Do São Cristóvão para os motoristas, do Santo Antônio casamenteiro? A deidade está exatamente em você. Porque esse é o grande mistério do momento a ser revelado. Mistério tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja. Isto quer dizer, Cristo em você. É a deidade na sua casa, a deidade na igreja, a deidade no sacerdócio. E essa igreja no reino restaurado. Para tanto, tem que haver, de fato, um posicionamento. Essa adoção é reconhecida. O pai não negava que aquele filho era seu filho. Nem tampouco o filho podia negar que ele era seu pai. Mas só depois de um certo tempo que ele mostrasse realmente interesses pelos negócios do pai, sofresse as afrontas pelo pai, então é que ele receberia a adoção. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. Que beleza! Olha aí a adoção no Monte da Transfiguração. Aqui nós vemos, de fato, esse confronto de Efésios com Josué sendo encaixado, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. O templo está construído. O acabamento está sendo terminado. Não estamos aqui perdendo tempo. Sara chama-se a esposa de Abraão, a igreja de Cristo. De Sara, você aceita o que você está ouvindo? Que você é deidade? A deidade está em você? Está em Jesus? Glória a Deus! Está no irmão Brana? Glória a Deus! Está em você, na sua casa, no seu marido, na sua esposa, seus filhos, igreja, deidade na terra, detendo o mistério da iniquidade. Essa é a posição. E não vamos arredar dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a bênção do Senhor Jesus para nós. Amém, Senhor.
Amém. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde a salvação. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Convidamos você e sua família para ouvir a Voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo
e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Ao perguntarem como, eu lhes responderei. Meu fardo ele levou. Meu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. Do novo esquecimento, pra sempre os que deixar. Meu fardo ele levou. E quando em minha vida Jesus veio habitar, meu fardo ele levou. Ele Senhor tornou-se, o mal não temerei. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. O mar do esquecimento pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Ao vir Satã tentar-me, eu lhe direi assim: Meu fardo ele levou. minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Abre seu peito agora e bem feliz estou. Meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Maravilhosa graça, maior do que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Ouvintes, está certo de que ninguém pode ser revelado a menos que Deus o revele. Mas se depender de humildade, de paciência, de parar, faça isto. Ser revelado não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem insiste. Deus é soberano.
muitos obreiros, por que não dizer, líderes, pastores, se esquecem da soberania de Deus. Só se lembram por conveniência, quando eles precisam, porque todos que militam, estão militando, trabalhando, se é que são aprovados, é pela soberania. Pela graça nós somos salvos, pela soberania nós servimos. Mas baixar a cabeça para esta verdade, se inclinar, reconhecer, esse aqui é o difícil. Então, preste bem atenção, guarde isto. Não espere na soberania somente para si, mas pense na soberania para os outros também. Pela graça, nós somos salvos. O sangue nos mantém limpos diante de Deus. Por isso a noiva não tem pecado. Diante de Deus. Você pode mostrar aqui, olhando lateralmente, o que Balaão fez e outros fizeram com Israel. Mas olhando de cima, Deus olha através do vermelho. Então preste bem atenção. Pela graça nós somos salvos, o sangue nos mantém limpos, e somente pela soberania nós podemos servir. Aí eles chamam Jeftá, eles chamam o próprio Moisés, próprio Josué, Caleb. Não vamos falar do lado negativo, só do lado positivo. E por fim um Davi, depois vem um Pedro, até chegar em mim, chegar em nós. Tudo pela soberania de Deus. É fácil entender que Abraão é a fé, que Isaque é o amor, que Jacó é a graça, que José é a perfeição, que Davi representa a justiça. Mas a soberania, aí está a coisa. Teria sequência? Teria isso na Bíblia Sagrada? Para mim tem, mas para os outros não. Não é assim. Agora, vejamos o grande segredo, a grande revelação. É que eu estava dizendo, você simplesmente seja humilde. Aceite. Pare, estude. Estude de volta a palavra original, comparando com a Bíblia Sagrada. Não consulte a terceiros. É seu destino eterno que está em jogo. Não deixe isso na mão de outro. A revelação é, sem dúvida, uma coisa que nunca pode ser superenfatizada. Nós precisamos mais da revelação do que de comer, do que de saúde, do que de roupa, transporte, do que qualquer outra coisa que você possa pensar, educação e tudo. Você vê esse grande mal necessário que é a educação, a escola. As meninas, as moças, os rapazes enfrentam como Sadraque, Misaque e Abednego enfrentaram a fornalha ardente. Porque tem a coisa como uma necessidade primordial na vida. Muito maior é a revelação, muito maior é o arrebatamento. Bilhões e bilhões de vezes mais do que a educação. É seu arrebatamento. Por que não dizer sua salvação em primeiro plano?
Agora, a semente da mulher foi concebida pelo próprio Deus. O Pai de Jesus chama-se Espírito Santo. Podia fazer o DNA de Jesus? Fazer o DNA de Jesus. Onde é que vai ficar uma terceira pessoa? Ora, isso é tão simples, gente. Como é que se pode tomar 3 ofícios de Deus e fazer deles 3 pessoas distintas? É cegueira, não vendo nada ao longe. Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo quanto o germe sanguíneo. E você acha difícil? Aí pegar o barro ali, soprar e fazer todo esse sistema orgânico. Cerebral, cardíaco, estomacal, intestinal, órgãos genitais, sangue, ossos e nervoso e tudo. Afinal de contas, pela palavra falada, criar um óvulo, fertilizá-lo para Deus. Não, ele não teve que fazer força. Ele não teve que rolar no chão, gritar e fazer muito Pentecoste para isso, não. A palavra haja. Jesus é, portanto, todo de Deus, todinho de Deus. Vai fazer o DNA, não vai encontrar na terra quem seja pai de Jesus. Não vai encontrar na terra, definitivamente. A ciência diz, a mãe dá a massa, o pai dá a hemoglobina, o sangue. Então vamos lá. Sem nenhuma mistura humana, Jesus foi totalmente de Deus. Maria simplesmente a incubadora humana que Deus usou. Mas por quê? Porque ela foi humilde. A coisa era estranha. Meu Deus, ela tinha que dizer, eu vou conversar com meu pai primeiro. Eu vou dar satisfação ao meu marido, porque já estou casada pela palavra, com um velho viúvo. E eu tenho que falar com ele. Não. Isso é importantíssimo. A sua revelação é o peso definitivo, determinante de seu arrebatamento. Não depende de terceiros, do namorado, da namorada, da esposa, do marido, do pai, do filho, do pastor, de quem quer que seja. Ela é individual. Veja a experiência de Rebeca com Eliezer, dando água para o camelo, e quando eles pediram para ficar pelo menos mais uns dias, ela decidiu, não, eu vou agora. É agora. A sua posição determina o seu destino. Confronto de Efésios com Josué. O grande arquiteto construiu a si mesmo num corpo. Ele não teve que pedir emprestado a alguém, a nenhuma mulher ou nenhum homem. Não. Deus construiu a si mesmo uma casa. Ele construiu para si mesmo, para si. Corpo me preparaste. Uma casa. Essa casa teve o nome Jesus. E nela habitou em plenitude, que acabamos de citar, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aos Colossenses 2, verso 9. Agora, em meio a tanta confusão religiosa, ao se deparar com a verdade, é muito natural que algumas indagações surjam.
na mente daqueles que realmente anseiam pela verdade, que deve ser seu caso, meu irmão, minha irmã. E é sabendo disso que nós temos dedicado todo o nosso tempo à divulgação desta grande verdade. Não somos melhores do que ninguém. Não somos donos desta verdade. Nós não somos pássaros raros que fomos ali para um monte e descemos de lá com uma revelação. Não. Ora, se qualquer um pega livros de homens, pega a Bíblia Sagrada, sobe para montes, voltam de lá com múltiplas doutrinas, já pensou uma mensagem rica como esta do irmão Branham? Por isso é que tem surgido tantos ismos. E é coisa bonita, hein? Coisa bonita. Não é feia, não. É preciso ter a revelação para ver a vaquinha pastando em cima da árvore, no quadro muito bonito. É por isso que nós nos reunimos. Nós temos que sempre esperar. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Dou graças ao Senhor por ter Ele me feito um preso. Poderia estar aí para cima e para baixo. Poderia estar indo para a África do Sul, para os Estados Unidos, para a Europa, de avião em avião. Mas Deus comissionou e vai nos cobrar, nós vamos ter que dar conta daquela lavoura que Ele nos deu. Josué distribuiu cada um o que ele deveria fazer, e o profeta está dizendo, aquela divisão foi através da inspiração. Quando a minha mãe gemeu, me dando a luz, na cidade chamada Trindade, aqui em Goiás, no Brasil, quando ela gemeu ali, você já entendeu. É coincidência, não é? Coincidência. Mas aqui estou, com esse ministério, mostrando para você que não existe isso. É um nome blasfemo, Santíssima Trindade. Ele veio de Nicéia e você tem que sair dela. Isso está na testa, é marca. Então agora compreenda melhor o porquê de sermos posicionados naquilo que nos compete, naquilo que é o nosso dever, que é a nossa língua. Veja, cada terra foi provida e dividida através da inspiração. E cada uma, o profeta diz, eu poderia tomar as escrituras e lhe mostrar isto exatamente, que Josué as colocou no lugar onde elas tinham que estar em seu lugar. Como que as 2 tribos e meia tinham que permanecer do outro lado do rio. Tudo isso Josué sabia por inspiração. Como suas mães choraram em seus nascimentos e como cada lugar estava suposto a ser. Isso é tremendo. Está aí a sua balança. A balança está aí. A sua posição determina o seu destino. Ele disse, olha, você não vai plantar milho na lavoura de Efraim, na terra de Efraim, se você estiver em Manassés. Você vai fazer só confusão. Se você tem que ir lá, é para se beneficiar, é para comer umas espigas de milho, é para se beneficiar e levar um molhozinho daquilo que você planta,
que não é divisão, que não é espírito de maledicência, de difamação, de doutrinas, de ismos e coisas assim. Ah, se todo mundo conhecesse a vida de quem vem de longe, do outro lado do mar, lá eles têm as mesmas coisas. A verdade é essa. Mas você deve entender que você está dentro porque você tomou a sua posição. Eu estou citando o que o irmão Brano está falando. Você está dentro do lugar que é seu dever, que é sua posição. Isto não significa que você esteja realmente livre da guerra. Não. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Agora não é Moisés mais. Agora não é Josué, um homem lá na frente. Faz isso, vai para ali, vai para acolá. Não, agora é o Espírito Santo em você. Em nome de Jesus Cristo, Deus te deu saúde. Deus te abençoou. Deus te deu coragem de manter-se na sua posição e lutar centímetro por centímetro até chegar a hora, o grande momento do arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Todo dia Cristo chama-me por seu amor. Dá-me tua vida em serviço, terás gozo no Senhor. A Jesus pertenço eu hoje, Ele pertence a mim.
esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. Hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Seu poder me guia os passos a celeste habitação, onde o Redentor dar-me o abraço, com amor e emoção. A Jesus pertenço eu hoje, Ele me pertence a mim, esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo em aflição. Hoje sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua